Amados, Deus tem nos dado uma palavra esse ano. Nós temos dito que esse ano é um ano de ênfase no ensino, no discipulado. E o tema do nosso ano, esse ano de 2022, é 2022. Pode tirar lá, tirar lá o PowerPoint, deixa só o 2022. Ser e fazer discípulos. Deus está nos chamando para sermos discípulos, você já sabe isso. Mas também para fazermos discípulos, e essa é a nossa ênfase. E hoje eu quero trazer uma segunda mensagem sobre esse tema. Domingo passado nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. Depois da mensagem nós teremos Santa Ceia, Ceia do Senhor, né? Ceia do Senhor, não Santa Ceia. Pastor, mas não é Santa Ceia? Não, Ceia é Ceia do Senhor. Santo é o Deus da ceia que nós ceiamos, né? Que nos ordenou a ceia. Porque a ceia em si não é santa. Agora o Senhor, Ele é santo, certo? Amém? Então vamos lá. Mateus 28, 16 ao 20, aqui é uma ordem que Jesus nos deixou, né? E vamos lê-la. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte em que Jesus lhe designara. Jesus aqui havia ressuscitado. Ele encontra com seus 11 discípulos, porque naquela ocasião ali Judas, que era o traidor, já não estava mais com eles. E eles estão então agora diante de Jesus ressuscitado. Os discípulos estão diante do Senhor Jesus já ressuscitado. E diz assim: e quando os discípulos ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas esse registro da palavra de Deus aqui é chamado na teologia de a grande comissão. Diga assim, a grande comissão. Alguém já disse que a igreja que não cumpre a grande comissão está cumprindo a grande omissão, né? Mas é a grande comissão, é a grande tarefa que Jesus deixou para nós, para a sua igreja. E nós estamos acostumados, nós estamos acostumados, tem uns aqui que tem 100 anos de evangelho, já sabe disso. Nós estamos acostumados a ler esse texto como se essa ordem de Jesus fosse o famoso ide, não é? É o ide, diga ide. Vamos falar que nem o curitibano. Ponta Grossense também. Falar nisso, Perar meteu 3-0 no Paraná Clube. Foi a coisa mais linda, não? Chorei escutando. Estava lá na casa do Léo, na despedida solteira do Gustavo, chorando, assim, saía lágrimas. Assim. Diga assim, ide. Ide. Não é ide, amados, porque não é i, é e no final. Não é pessoal que fala errado, fala ide. Não, não é ide, é ide. Diga ide. Leite quente. Esses dias eu não lembro onde que eu estava, o cara falou, você é de Curitiba? Ah, por quê? Só por causa do leite quente? Onde? Ide. Nós lembramos esse texto, geralmente, esse é o ide, é a grande comissão. Mas a ordem de Jesus não foi o ide. A ordem de Jesus, na verdade, a tradução aqui mais adequada, quando você vai estudar o texto no grego, que é o original, é indo, façam discípulos. Diga, indo. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga, não é ide, é indo. Não é ide. A ordem de Jesus foi, façam discípulos. A ordem não é o ide. A ordem é, façam discípulos. Porque o ir não é opcional. Mas o ir não é opcional. Porque nós estamos sempre a caminho. Nós estamos sempre indo. Ou seja, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que Jesus está dizendo aqui é assim, enquanto vocês vão, o ir aqui não é opcional. Vocês vão se espalhando pelo mundo, quando você vai andando, quando você vai se espalhando pelo mundo, vocês vão ocupando a terra, ele está falando para os discípulos, para mim, para você. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, diga assim, vivendo. Então, o que ele está dizendo?
vivam e façam discípulos. Percebe? Não é ir de fazer discípulos, que você tem que ir. Não, você está indo. Aonde quer que você vá, você está fazendo discípulos. Você fará discípulos. Viver aqui é a condição. Fazer discípulos é a missão. Repita comigo. Viver é a condição. Fazer discípulos é a minha missão. Para a gente entender o que Jesus está dizendo de melhor forma isso, tem algumas coisas que esse texto nos mostra. E eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é que fazer discípulos não é simplesmente anunciar uma mensagem. Fazer discípulos não é anunciar uma mensagem. Porque discipulado, amados, esse é o ano de ser e fazer discípulos. É um ano de discipulado. Não se faz isso através de transmissão de informação. Porque nós cristãos, eu e você, discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, nós não temos simplesmente uma mensagem para anunciar para o mundo. Temos uma mensagem, mas não é simplesmente uma mensagem. Nós temos que pensar que nós não temos simplesmente verdades. Nós não temos ideias. Nós não temos conceitos, nós não temos filosofia. Eu tenho uma filosofia, não. Não, nós não temos uma revelação. Nós não temos um conteúdo doutrinal, tal. Nós não temos verdades para anunciar às pessoas, para que elas acreditem na verdade que anunciamos, nessas doutrinas que anunciamos. Nós não fazemos discipulado como quem faz catequese. Lembra quando você fez catequese? Porque catequese nós estamos doutrinando pessoas. O que Jesus disse, preste atenção, é que a gente confunde as coisas. Tudo isso é bom, que a gente falou? Só que isso é ensino. O que Jesus disse foi que nós deveríamos ensinar as pessoas a quê? A que guardassem todas as coisas que Ele ordenou. Olha lá para a sua Bíblia, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus não disse aqui nesse texto para nós ensinarmos as pessoas as coisas que Ele ordenou. Está no bojo, mas não é o mais importante. Jesus disse que nós devemos ensinar as pessoas a guardar. Diga assim, guardar. Ensinar a guardar. Diga, ensinar a guardar. Jesus está dizendo assim, Ele nos ensina, que nós devemos ensinar a guardar as coisas que Ele ordenou. Não é que nós vamos dizer para a pessoa, para que ela saiba aquilo que Jesus quer da sua vida. Vamos dizer, Jesus quer isso. E nós não vamos também até elas para que elas venham simplesmente falar, nós vamos falar para elas para que elas acreditem em Jesus, ou saber coisas a respeito de Jesus. Fazer discípulos não é isso. Fazer discípulo é ensinar a guardar. Fazer discípulo é ensinar a obedecer. É o que Tiago, quando escreve a sua epístola, ele escreve lá, ele diz para a gente, olha, lembra, Tiago diz assim, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Sim, acredito. Ele fala assim, pois bem, isso não adianta nada. Que bom que você faz isso, porque até o diabo crê e treme. Não é isso que ele diz? Se você perguntar para o diabo quem é Jesus, o que o diabo vai dizer? Tem texto na Bíblia que o demônio está lá. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O diabo não é discípulo de Jesus, gente, e ele tem o conteúdo. Você não conhece pessoas que conhecem, têm conteúdo da Bíblia e nem são convertidas? Porque o diabo sabe, mas ele não obedece às coisas que Jesus ordenou. O diabo sabe, inclusive, quem é Jesus, mas ele não está submisso a Jesus, ele não está sujeito a Jesus. Não, e aí não quer dizer nada. Porque fazer discípulos e ser discípulos de Jesus é estar sujeito à autoridade de Jesus. Não é apenas conhecimento, não é apenas informação.
Não é somente saber as coisas certas a respeito de Jesus. Isso não quer dizer nada. Fazer e ser discípulos é estar sujeito à autoridade de Jesus. Por isso que Jesus, quando começa a sua fala com os discípulos, nesse contexto do capítulo 28, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, discípulo é alguém que está submisso. O que é submisso? É submissão, debaixo da mesma missão. Separe a palavra. Sub debaixo de missão. Abri um parênteses aqui. Sempre uso isso quando faço casamento. Eu falo assim, a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao marido. As irmãs, a gente se assusta, né? Mas pastor, o mundo é outro hoje. As coisas não são assim. Não, mas o que é submissão? Não é que ele manda, você tem que obedecer. Não é isso. Submissão é que os dois, que você está debaixo da mesma missão de vida. Porque agora vocês são uma só carne. Vou fazer uma pose bonita para a Rebeca tirar foto. Submissão. E aí depois o que Deus fala para o homem? Não é apenas para a mulher. Se você acha ruim, irmã, mas é de ser submissa. Para você Deus pede para ser submisso. Para o homem Deus pede o quê? Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para ela, para vocês, Deus pede, seja submisso. Para nós, Jesus fala assim, morra por essa cidadã. Para a tua outra metade. Aí, o que vocês querem? Querem trocar? Voltemos. Toda autoridade. Então, discípulo é aquele que está submisso, sujeito a Jesus. Aquele que está em obediência a Jesus. Discípulo de Jesus, guarde isso, amados. Não é aquele que sabe coisas a respeito de Jesus. Discípulo de Jesus não é aquele que acredita em coisas a respeito de Jesus. É aquele que faz a vontade de Jesus. Esse é discípulo. Aquele que se submete, aquele que faz a vontade, aquele que obedece a Jesus. O Sermão do Monte, que a gente fez uma série ano passado, vamos voltar com a segunda temporada esse ano, fiquem tranquilos, logo voltaremos à segunda temporada. Jesus diz assim, muitos me dirão naquele dia, em teu nome fizemos isso e aquilo, em teu nome expulsamos demônios, tá. E aí Jesus vai chegar e vai dizer o quê? Não sei quem você é. Porque no reino do meu Pai, só participa quem faz a vontade do Pai. E obedecer, o guardar as coisas que Jesus mandou, isso é fazer a vontade de Deus. Muitos aqui são da época, eu vivi essa época, que o que era discipulado antigamente aí? A gente sabe que foi importante, fez parte, isso faz parte, está no bojo, né? Mas o conceito de discipulado antes era a transmissão de princípios, era transferência, princípios transferíveis, se você dava para alguém. Então nós sentávamos, nós recebíamos uma folha, uma cartilha, um caderno, uma apostilinha, com versículos, e aí dizendo assim, olha, Deus é trino, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas como assim? Onde é que diz isso? É nesse versículo, nesse versículo, nesse versículo. Daí você ia para outro versículo, outra passagem, olha, é ressurreição, não reencarnação. Onde é que está isso? Isso está nesse versículo, nesse versículo, nesse versículo. A gente faz isso, às vezes ainda, pega uns novos e mostra, mas isso ainda é transmissão de princípios, simplesmente. Isso é transmissão de informação, mas isso não é fazer discípulos. Não é isso que é discipulado. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Discipulado é ensinar a guardar. Porque Jesus é aquele que tem autoridade. Quando Jesus fala na sua palavra que Jesus diz que toda autoridade me foi dada. Mas todo, no grego é todo, é tudo. Entendeu? Profundo isso. Tudo. Toda autoridade me foi dada. Ele está usando a palavra aqui, exousia, a autoridade. Ela tem um monte de significados. E aí quando você vai olhar para a sua Bíblia e vai voltar algumas páginas ali, Mateus 11, 27, se você estiver anotando, diz assim que Jesus vai dizer que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. O Pai me entregou todas as coisas. Todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Lembra João 17?
a chamada oração sacerdotal, a mais longa oração de Jesus, pelo menos registrada aqui no Novo Testamento. Jesus, naquela oração, em João 17:10, Jesus diz assim, na oração ao Pai: Pai, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lá em Efésios, no capítulo 1, todo ele diz assim, que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que todo principado, todo joelho, todo domínio, todo governo se submeta. Jesus recebeu toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Ele é proprietário de tudo. Jesus tem direito de posse da propriedade. Jesus tem legitimidade para fazer a vontade dele acontecer. Jesus tem legitimidade, autorização para governar. Jesus é proprietário de tudo e de todos. Ele tem autoridade. Por isso que ser discípulo de Jesus é ser submisso, sujeito, obediente à autoridade dele. De tudo, de todos, ele tem autoridade. Por isso que ser discípulo de Jesus significa ser sujeito à autoridade. O apóstolo Paulo diz que naquele último dia, um dia se apresentaremos diante dele, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso, se eu fosse reduzir o evangelho ao mínimo, o que é o mínimo do evangelho, pastor? O mínimo redutível do evangelho é que Jesus Cristo é o Senhor. Diga assim, Jesus Cristo é o Senhor. Ser discípulo de Jesus é estar debaixo da autoridade de Jesus. Ser discípulo de Jesus é compartilhar a experiência, a sua experiência com uma pessoa. Diga assim, fazer discípulos é compartilhar experiência com uma pessoa. É compartilhar uma experiência de obediência a uma pessoa. E esse conceito de discipulado aqui, que a gente está usando, ele é invocado lá da tradição hebraica. Os judeus, né, eles tinham essa tradição. Em Israel tinha os rabinos, os mestres da lei, né, os rabinos. E os rabinos, eles tinham seus discípulos, meninos ainda. Juniores, assim, 12, a partir dos 10, 12 anos, se não me engano, eles se tornavam discípulos. Iam para alguma escola rabínica. E esses discípulos eram chamados em hebraico talmidim. Se fosse no plural é talmidim, no singular, talmide. Então, o discípulo é o talmide. Discípulos, talmidins. E a palavra usada no hebraico para isso. E o desejo daqueles discípulos, aqueles talmidins, a grande ambição de um menino que era discípulo, que era um menino que era talmide, de algum rabino, não era saber, não era conhecer, não era ter o conhecimento que aquele rabino tinha. O desejo deles era ser semelhante ao rabino. Não apenas o conhecimento. Então o nosso discipulado com Jesus não é sabermos as coisas a respeito de Jesus. Tem muita gente sabidona, cabeçuda, a respeito das coisas de Jesus, das coisas do reino. Tem muita gente que sabe a Bíblia toda, mas não está quebrantado em submissão, em autoridade. Não está submissa à vontade, não está submissa em obediência à vontade de Jesus. Fazer discípulos, amados, é muito mais do que transmitir conhecimento. Pastor, eu não tenho conhecimento ainda, como é que eu vou discipular alguém? Mas você já tem uma experiência. Ainda não conheço muito, mas algo você já tem para transferir. Você tem uma experiência de vida, um relacionamento com Jesus. Jesus já mudou sua vida, Ele está fazendo coisas na sua vida. Então você começa, estão entendendo isso? Eu não preciso ter 1000 anos no Evangelho, tenho que ter o diploma, seminário, faculdade, ser sei o quê, PhD, para daí discipular alguém. Não. Fazer discípulos é mais que transferir conhecimento, é compartilhar uma vida. É compartilhar a vida. É por isso que Jesus fala assim, ide, ou melhor, indo.
Olha, você está indo, você está vivendo. Enquanto você vive, enquanto você está indo, você vai compartilhando a sua vida. Quando você está indo, quando você está lá no seu trabalho, compartilhe a sua vida, faça discípulos de Jesus. Quando você está indo, quando você está lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, quando você está indo almoçar com seus familiares, quando você está indo almoçar com um amigo, quando você está indo jogar vôlei, quando você está indo jogar bola, quando você está indo assistir teu time do coração jogar, quando você está indo, quando você está vivendo, quando você está fazendo algo, enquanto você vive, compartilhe o evangelho, faça discípulos aonde você estiver. Indo, multiplique-se na vida daqueles com que você convive. Desenvolva um relacionamento de contágio. Essa cepa nova, né, que a gente está vivendo agora, Deus quiser vai terminar logo isso, da Covid, mas ela é mais fraca, tem a questão da vacina, tem a questão que ela é mais fraca, está, né, terminando a pandemia, e os especialistas dizem que ela vai perdendo força, mas ela é muito transmissível, né? A transmissibilidade, não sei se existe essa palavra, ela é muito fácil de se pegar. Ela é mais fraca, mas ela é mais transmissível. Amados, nós temos que transmitir o evangelho, compartilhar, contagiar as pessoas. Só que você tem que pensar o seguinte: discipulado não é da cabeça para a cabeça, é da vida para a vida. Não é conhecimento. Por isso que a gente não faz discipulado num lugar como esse. Na verdade é um discipulado, é um início, é um ensino. Mas discipulado mesmo não. Aqui é um lugar de ensino. Tem ensino, mas não um discipulado profundo. Não se faz discipulado no canal do YouTube. Não se faz discipulado na televisão, não se faz discipulado no Facebook, não se faz discipulado com a sua conta no Instagram ou no Twitter. Você pode twittar 1000 versículos a vida toda e você não ter nenhum discípulo. Porque fazer discípulos não é ensinar versículo para a pessoa. Não é de cabeça para cabeça. Fazer discípulos é ensinar as pessoas a obedecerem a Jesus, a ouvirem a Jesus, a seguirem seus mandamentos. Não é dizer você tem que ser generoso. Não é dizer você tem que ser generosa. É você ensinar como ser generoso. Porque a gente faz discípulos enquanto vai, enquanto está indo, enquanto se vive. Dá um exemplo. Você acorda de manhã, acordou. Olha que beleza isso. Você acordou, você está indo. Saiu da cama. Eu vou correr cedo. Beleza, está indo. Aí acordou, abriu os olhos, começou a ir. Consciente, começa a ter consciência disso, você já está indo. A gente pensa que fazer discípulos é ir para a Tailândia, é ir para a Mongólia lá com o Jardel, isso faz parte também. É ir para a África, é ir para não sei o quê, tudo isso é fazer discípulos também. Mas a gente acha que é isso, que é cumprir a grande chamada, a grande comissão, é ir para o seminário, ser um seminarista, estudar, e aí a igreja é enviar eu para algum país, para algum lugar distante, para o Nordeste, sei lá para onde, e ser discípulo. Não, ser discípulos e fazer discípulos, a gente faz o tempo inteiro. E aí Jesus, enquanto você está indo, acordou, façam discípulos. Jesus disse, enquanto vocês estão indo, agora acordou, façam discípulos. Reflitam quem eu sou. Reflitam nas pessoas o meu caráter. Reflitam a minha vida na vida delas. Compartilhe a minha vida. Quando você acorda, amados, você está indo. Imagina aquele dia que você acorda, está atrasado. Você cheio do Espírito Santo acorda, alegre, né? Como você sempre faz. Aí você vai lá no banheiro correndo para escovar o dente, fazer tua higiene pessoal. E aí quando você chega na porta, você tem um banheiro só em casa. Você chega lá, teu filho já está lá. Tua filha já está lá. E ela não tem a mesma pressa que você tem. E você está indo dentro de casa. Está fazendo um discipulinho. Uma discipulinha. E aí você com pressa, sai menino, e chuta a porta e bate. Ô menino. Ensinando, você está ali ensinando como é
que a gente compartilha recursos que não são disponíveis todo o tempo, para todos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Educar filhos é discipular, amados. Nós temos conversado com alguns líderes sobre isso. Nosso papel como igreja, nós vamos ter que aprender como, mas ajudar você a como educar seus filhos. Eu estou grávido. Nós temos que ajudar esses pais que vão ser marinheiros de primeira viagem, de segunda e de terceira. Ou que tem filho adolescente, que a gente também não sabe lidar, eles não vêm com um manualzinho, né? Podia ter, né? Uma jaulinha para a gente prender. Já estão acostumando com a máscara, mas só tem uma mordaça agora. Não é assim, né? Dia após dia. Porque o tempo todo, diga assim, o tempo todo, eu estou indo. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Como foi que ele fez discípulos? Filipenses no capítulo 4. Se eu não me engano, versículo 8 por ali, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente nisso, pense nessas coisas. Mais para frente ele diz: põe alguém em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. Olha que legal, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Eu vi uma vez alguém dizer assim: a gente ensina o que a gente sabe, mas a gente reproduz o que a gente é. A gente ensina o que sabe, mas reproduz nos outros o que a gente é. As pessoas ouvem o que a gente fala, mas o que elas vão ser impregnadas é por aquilo que elas veem na nossa vida. Por isso que Pedro fala que nós somos a carta lida pelos homens. Somos carta viva, que as pessoas estão nos lendo. Paulo, quando escreve ao seu discípulo Timóteo, talvez o discípulo mais próximo dele, Paulo chama ele até de filho na fé. Paulo escreve em Timóteo 3, 2 Timóteo 3,10, diz assim: você, Timóteo, que tem seguido de perto, veja-se bem, seguido de perto. E essa expressão do apóstolo aqui, ele está dizendo o seguinte: Timóteo, você que me segue de perto, você que tem uma lupa, e coloca essa lupa em cima da minha vida. Você, Timóteo, que anda perto de mim, me prescruta, que me observa, que escuta o que eu falo, que investiga a minha vida. Você, Timóteo, que presta atenção nesses detalhes da minha vida, que está grudado em mim aí. Você, Timóteo, que conhece os bastidores ali, a intimidade da minha vida, da minha casa, do dia a dia. Você, que não apenas me ouve pregar domingo, Timóteo. Você que não me vê num palco, Timóteo. Você conhece a minha vida. E aí ele fala algo extraordinário. Conhece as intenções. Você conhece as minhas intenções, a minha conduta. Olha que interessante isso. Você não tem relacionamento com algumas pessoas. Deixa eu explicar melhor isso. Sabe aquele tipo de pessoa? A gente tem com a esposa isso. Sabe que ou amigo bem próximo, que você olha para, você está num ambiente, você olha para a pessoa, você já sabe o que a pessoa está pensando. Eu com a Rebeca, às vezes nós brincamos assim com a Karina, né? Mas a Karina demonstra na feição dela o que ela pensa, ela pode estar de máscara, a gente já sabe. Mas é assim com amigos. Sabe, você está numa roda de amigos, você olha para o fulano, você já sabe o que o cara está pensando, né? E ainda assim você fala assim: não fale, que eu sei que você vai falar, não fale agora. Você tem amigos assim? Essa intimidade, né, que chega a esse ponto, é intimidade. É assim que se faz discípulos. Você tem seguido de perto. Timóteo, você sabe as coisas que me aconteceram. Paulo fala lá em 2 Timóteo para ele: você sabe as perseguições, os sofrimentos, as lutas que eu enfrentei. Você me viu ser preso lá em Icônio. Você me viu ser preso em Listra, em Antioquia. Você sabe as coisas que me aconteceram em todos os lugares que eu passei. E você viu, Timóteo, como Deus me livrou e me acompanhou em todas essas coisas. Você viu como Deus foi presente na minha vida. E você viu a graça de Deus, Timóteo, transformando a minha vida, me socorrendo, trazendo provisão, cuidando de mim, me disciplinando, me corrigindo, me fortalecendo. Você viu todas essas coisas, inclusive minhas fraquezas. É assim que a gente faz discípulos. Lembra de Eliseu? O profeta Eliseu, lá no livro de 2 Reis, capítulo 18,
Não precisa abrir sua marca aí para você ver depois. Eliseu era um profeta, e certa vez ele passa por uma cidade chamada Sunéios. E ele, naquela cidade tinha uma mulher, tinha sua família, seu esposo, e ele passava constantemente por lá, e ela fez construir um aposento, um quartinho, né? A gente brinca com o quartinho do profeta, para que quando ele passasse pela cidade, ele pudesse ficar hospedado ali na casa dela. E o profeta passava por ali e ficou hospedado. E certo dia o profeta Eliseu viu que aquela mulher não tinha filhos. E ele promete, olha, a próxima vez que eu passar aqui, você vai estar grávida, vai ter um filho. E ele orou por ela. E Deus concedeu um filho para ela. Através daquela oração, Deus deu através da oração do profeta Eliseu. Mas depois de alguns anos, aquele menino morre. Fica doente, morre. E aquela mulher vai até o profeta. Vai buscar a ajuda do profeta. E ela fala, olha, meu filho morreu. Meu filho ficou doente e morreu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele pega o cajado. Ele chama o seu ajudante, Geazi. Fala, Geazi, pega meu cajado. E faz o seguinte, corre até lá a casa dessa mulher, onde está o menino. E coloca o cajado sobre o menino e ele vai viver. E Geazi vai à frente lá, coloca o cajado sobre o menino. E ora lá e o menino permanece morto. E estava morto e permaneceu morto e não aconteceu nada. Então Eliseu chega. Sabe a notícia, recebe o que aconteceu, vai até o aposento lá no quarto, onde estava lá o corpo do menino morto. E a Bíblia diz que Eliseu, ele deita-se sobre o menino. E ele coloca a boca dele sobre a boca do menino, o hálito dele sobre o hálito do menino, sobre o corpo frio do menino, os olhos dele sobre os olhos do menino, o corpo quente dele sobre o corpo gelado daquele cadáver daquele menino. E de repente, boca na boca, olho no olho, corpo no corpo. E de repente, o que acontece? O corpo do menino ressuscita. Amados, talvez essa seja uma expressão bíblica que Deus quer usar para nos dizer que nós reproduzimos vida no contato da vida, no contato de vida. Aquele menino viveu de novo porque ele teve contato de vida de Eliseu. Não era o cajado de Eliseu, era a vida de Eliseu em contato com aquele menino, que deu vida àquele menino. Sabe o que é fazer discípulos? É derramar lágrimas nos olhos. Ele fez isso. Talvez derramou lágrimas nos olhos secos de quem está ao nosso lado. É fazer com que o coração quente nosso bata no coração frio de quem está sem esperança, de quem está sem fé, de quem está com medo. É o teu coração batendo no coração daquela outra pessoa. Isso é fazer discípulos. É compartilhar nossa vida com quem está com a gente. Não é informação a respeito de Deus. Não é o que nós sabemos. Por isso a gente só faz discípulo quando a gente se relaciona com pessoas. Em intimidade. Intimidade de afeto, de amor, em contato. Quando nós deixamos o Senhor reinar em nós, como nós cantamos hoje aqui. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, por quê? Porque toda autoridade foi dada nos céus e na terra sobre ele, para que ele reina. Então venha reinar na minha vida, Jesus. Vem reinar na minha casa, vem reinar no meu lar, vem reinar, Senhor. A Bíblia diz que nós somos como cordeiros. Diga assim, eu sou um cordeirinho de Jesus. Né? Quantas vezes eu fui na escola dominical e a classe lá era cordeirinhos de Cristo. E o cordeiro é inofensivo. Diga assim, cordeiro é inofensivo. Estou encerrando já, para nós irmos para a ceia. O cordeiro é inofensivo. Jesus nos chama de cordeiros, de ovelhas. E a Bíblia, Jesus fala, eu vos envio. Jesus falou, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas nós somos inofensivos. O cordeiro, a ovelha é inofensiva. Olha que coisa extraordinária. Pense nisso, nosso país, a nossa cidade, talvez o lugar que você trabalha, estuda. É um lugar hostil, violento, competitivo. O mundo é assim, agressivo. E nós somos cordeiros, nós somos inofensivos. Mas o Senhor diz assim, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos.
E é nosso papel chegar nesses lugares e dizer obrigado, Senhor, porque eu sou inofensivo nesse mundo. Mas eu posso olhar as pessoas nos seus olhos. Eu posso dizer a elas, não tenham medo de mim. Eu sou um cordeirinho inofensivo. Eu não vou machucar você. Eu não vou ferir você. Eu não vou abusar de você. Não vou agredir você. Não vou usurpar aquilo que você tem. Eu não vou segregar você. Eu não vou ter preconceitos com você. Porque eu perto de você sou um cordeiro. É isso que Jesus fala. Nós somos isso. Quando nós nos aproximamos das pessoas, elas vão entender que elas podemos dizer, eu sou daquelas pessoas que perdoam 70 vezes 7. Eu sou daqueles, né, Chagas, que sendo agredido oferece outra face. Eu vi. Aquele que oferece a outra face. Eu sou daquelas pessoas que têm pureza no olhar. Não se preocupe. Imagina você. Tem alguém que é Uber aqui? Não tem ninguém. Ou que já foi. Motorista, né? Taxista. Uma vez um irmão lá pregando para os juniores na igreja em Curitiba, o Jonatas. Talvez esteja até assistindo, não sei se ele está assistindo aí. Se tiver, dá um oi, Jonas. E ele falou um negócio em que nós construímos, eu nunca mais esqueci aquilo, nós construímos o nosso púlpito. E ele trabalhava no banco na época. E ele dizia assim, eu construo o meu púlpito, lá é meu púlpito. Se você é motorista de Uber, o teu púlpito é o teu carro, o teu trabalho. Ou onde quer que você esteja, onde quer que você trabalha, na escola, seja o que for. Eu peguei o Uber porque se tem alguém que está indo, sempre é Uber, né? Está indo em algum lugar, né? Indo aqui, indo ali. Sendo Jesus. Imagine se você é um Uber, né? Entra alguém no seu carro, a pessoa está desesperada, e você libera uma palavra. Você está lá no seu escritório, no seu trabalho, na sua mesa, e chega alguém aflito, vai comprar alguma coisa, vai vender alguma coisa, mas você sabe que às vezes Deus colocou aquela pessoa ali, não é para ser atendida simplesmente por você, é para que você transmita a sua vida na vida dela. Às vezes é dizer assim, Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Talvez a pessoa nem fechou, não comprou nada seu, não fechou negócio com você. E você diga assim, olha, que Deus abençoe seu dia. Tenha um dia maravilhoso. Gente, talvez isso abre porta, seja o que for. Isso tem que ser sobre nós. Reina sobre nós, Senhor. Amados, nossa família é sagrada. Nosso casamento é sagrado, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais. Se tem algo que é sagrado, é isso. Eu quero cantar essa música antes de nós celebrarmos a ceia. O pessoal da louvor aí. Reina em mim, Senhor. Sobre o meu viver, sobre o meu lar, sobre a minha casa. Começa por mim, Senhor, eu tenho que me submeter à sua autoridade. Se eu quero ser um discípulo de Jesus. O primeiro passo do nosso indo, é dentro de casa. Amém? O nosso indo, é enquanto você vive dentro de casa. As primeiras pessoas que a gente esbarra é dentro de casa. E nós precisamos transbordar Jesus na vida delas. Transbordar Jesus na vida dos nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos. São as pessoas que estão na nossa mesa, na nossa cama, dentro da nossa casa. Isso é ser discípulo. E aí pode ser que um dia Deus te envie para algum lugar também. Mas enquanto estou indo, quando estou indo trabalhar, quando estou indo cozinhar, quando estou indo descansar, enquanto vocês estão indo, voltemos para encerrar. Jesus aproximando, ele falou-lhes, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele tem toda a autoridade. Ele reina. Quando a gente canta reina em mim, está dizendo, Jesus, eu me submeto a você, ao Senhor. O Senhor é rei, eu me submeto. E aí ele diz, indo portanto, aonde quer que você vá, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. Não ensinando o cabeção deles para ficar cheio de conhecimento de Deus, mas ensinando a guardar como se obedece, como se submete à autoridade, como se submete a um rei
que reina sobre nós. Amém?